Mr. Sandman, bring me a dream. Sim, uma vez mais vamos falar sobre a coleção da Salvat. Essa coleção que deixou os colecionadores de todo o Brasil extasiados. Bom, cara, eles já anunciaram os próximos encadernados, tá? Vão ser os Novos Vingadores Motim, o Demolidor, o Diabo da Guarda, X-Men Perigoso, Guerra Civil e Arma X. Nesse vídeo eu pretendo comentar encadernado por encadernado, porque eu já tenho eles, tá? Na verdade eu tenho as edições da Panini que já tinha lançado isso aqui no Brasil. E no final eu vou dividir algumas opiniões sobre a coleção em geral, tá, cara? Que comece logo essa bagaça. Os Novos Vingadores Motim. Cara, eu já falei sobre isso aqui no último vídeo sobre a coleção da Salvat, mas eu vou falar de novo porque eu gosto muito dessa fase e sempre que eu posso eu falo sobre ela. Esse aqui é o primeiro arco de uma fase muito importante para os Vingadores, tá? Porque pra quem não sabe, eles nunca foram a equipe principal da Marvel, sabe? Eles sempre perderam em popularidade, por exemplo, pros X-Men. Só que em 2005, o Bendis assumiu os roteiros, o Brian Michael Bendis, e conseguiu colocar a equipe no topo da Marvel. E pra fazer isso, cara, na verdade ele fez algo bem simples, tá? Ele simplesmente colocou os heróis mais populares da editora na equipe dos Vingadores. Então tu vai ver uma formação dos Vingadores com o Homem-Aranha, com o Wolverine, claro, com o Homem de Ferro, o Capitão América, que são Vingadores já clássicos, né? O Thor não tá aqui porque o Thor tá morto, tá? Bom, é uma fase muito bacana, tá? O plot é bem simples. Acontece uma fuga na Balsa, que a Balsa é uma prisão de super vilões, né? E os Vingadores, que no caso não existiam mais nessa época, né? Em decorrência dos eventos da queda dos Vingadores, eles acabam tendo que se unir novamente para conter essa situação da Balsa. Basicamente esse arco serve para reunir os Vingadores e para te apresentar um novo time. Eu recomendo muito, tá? Tem desenhos excelentes. Tá, não vai pensando que é tipo a piada mortal dos Vingadores, sabe? Não, é uma boa história de super-heróis, cara. Eu me diverti muito lendo. Lembrando que essa edição aqui, tá, da Panini, ela reúne as edições de 1 a 15 da revista Os Novos Vingadores. Enquanto a edição da Salvat vai abranger só da 1 a 6. Mas não é culpa da Salvat, sabe? Porque na verdade, quem tá errado, entre aspas, assim, é a Panini, né? Porque o arco Motim, ele só pega das edições 1 a 6 mesmo. A Panini que tem o costume, né, de compilar nesses Marvel Deluxe várias edições, né, das revistas. Demolidor, o Diabo da Guarda. Cara, uma HQ muito boa do Demolidor. Ela é escrita pelo cineasta Kevin Smith, né, e desenhada pelo Joe Quesada, que mais pra frente seria o editor-chefe da Marvel. Essa é uma HQ interessante porque coloca o Demolidor numa situação em que ele acaba tendo que questionar a própria fé dele, né. Basicamente, acaba caindo nas mãos do Matt, um bebê que alguns dizem ser o novo Messias, o salvador da humanidade, enquanto outras pessoas dizem que este bebê fofinho, na verdade, é o anticristo e é o arauto do fim dos tempos. E essa dúvida vai fazendo ele pirar, vai mexendo com a cabeça do Demolidor. Sem contar que várias desgraças começam a acontecer com pessoas próximas a ele. E ele atribui essas desgraças ao fato dele estar com a guarda do bebê. É uma HQ muito bem escrita, ela te mantém em dúvida durante toda a história. Tu fica pensando, será que o Demolidor tem que matar essa criança porque ela é filha do capeta? Ou se ele tem que preservar a vida dela porque ela vai trazer a salvação para a humanidade? E é muito legal pra quem é fã do Demolidor, do herói, assim, porque, cara, aparecem vários personagens aqui que são clássicos. Tem a Karen Page, tem o Mercenário, tem a mãe do Matt, porque, pra quem não sabe, a mãe do Matt, ela é uma freira, né? Então eles têm uns diálogos muito legais, porque, né, a própria HQ trata de um tema religioso, né? E eu recomendo, é uma HQ muito legal de ler. Eu só não dou nota 10 pra ela, porque o Kevin Smith, ele usa um recurso de roteiro que me incomoda um pouco, mais ou menos no meio do quadrinho. Mas é uma HQ tipo nota 8, 9, assim, é excelente, tá? Principalmente se tu é fã do personagem. O Surpreendentes X-Men Perigoso seria a continuidade da fase do Joss Whedon pelos X-Men. No caso, a Salvat já tinha lançado o encadernado, que tem uma capa parecida com essa, que é o Surpreendentes X-Men Superdotados, e agora vem o Perigoso, que seria a sequência direta, tá? Eu tenho aqui o encadernado da Panini, que abrange os dois primeiros arcos aqui. Essa fase dos X-Men, ela acontece imediatamente depois da fase do Grant Morrison, que é uma fase polêmica. Então essa fase ela nasceu com a intenção de retomar a questão do heroísmo dos X-Men, sabe? Aqueles X-Men clássicos. Inclusive, segundo o IGN, essa aqui, cara, é a melhor fase de todos os tempos dos X-Men, tá?
Eu gosto dela, eu não acho que é pra tanto, assim, não é tão fantástica, assim, não vou dizer que eu morro de amores por ela, mas é uma excelente história de super-heróis, assim. É uma fase que é composta de 4 arcos, então seriam 4 encadernados, tá? Embora a Panini tenha lançado em 3. A Salvat, cara, a coleção da Salvat, eu acho que ela não vai abranger toda essa fase, o que é uma pena porque a graça dessa fase é justamente tu acompanhar do primeiro arco até o quarto, porque o quarto ele fecha todas as pontas, sabe? Se a Salvat seguir a lista que ela... Porque, pra quem não sabe, a coleção da Salvat, ela se baseia numa coleção da Marvel que tá saindo pelo mundo todo, né? Que já saiu em vários países. Então, naquela lista, só tem os 2 primeiros encadernados dessa fase do Joss Whedon. Então, se tu quiser ter a coleção completa, tu vai ter que correr atrás desses outros 2 encadernados da Panini que fecham de uma vez por todas essa fase. Bom, eu não posso falar muito sobre a história, cara, pra não soltar nenhum spoiler, mas basicamente os X-Men vão enfrentar um vilão inusitado, que, cara, eu não curti muito, assim, vocês vão ver quando lerem, tá? Não é um vilão que me agradou muito. Eu acho, na verdade, esse o arco mais fraco dessa fase do Joss Whedon. Mas ele é importante por uma questão de continuidade, porque vale a pena tu passar por ele pra chegar lá no 4º arco, em que as pontas vão se fechar, é realmente muito legal. Vamos falar de Guerra Civil, uma justificativa para um saudável quebra-pau entre super-heróis. Cara, isso aqui é muito bom, tá? É considerado um dos clássicos contemporâneos da Marvel. Inclusive é uma das mega sagas que mais vendeu no Brasil. A equipe criativa é composta pelo Mark Millar, que é um cara que eu gosto muito. Embora não me agrade tanto esses materiais mais autorais que ele tem lançado. Eu curtia ele mais quando tava na Marvel ou na DC, quando ele fez o Entre a Foice e o Martelo. Mas, de qualquer jeito, aqui ele tá em grande forma. E os desenhos aqui são os do Steve McNiven, que tem um traço fantástico, assim, é fenomenal, cara. Por mim, ele desenharia todos os eventos da Marvel, tá? Todos os grandes eventos podiam botar o cara. Se tu lê quadrinhos, tu provavelmente já ouviu falar de Guerra Civil, tá? O plot é o seguinte: acontece uma explosão numa escola, morrem muitas criancinhas, e o governo resolve criar uma lei de registro para os super-heróis. Todo super-herói tem que se registrar perante o governo e receber um treinamento adequado. E essa lei, ela acaba dividindo o universo Marvel em 2 grandes grupos. Um grupo liderado pelo Capitão América, que é o cara que é contra essa lei, e um grupo liderado pelo Tony Stark, que seria um cara a favor dessa lei, que acha que é o próximo passo dos vigilantes, o registro perante o governo. O que eu acho incrível desse quadrinho é o ritmo, cara. O Mark Millar, ele dá uma aula de ritmo. A trama simplesmente não para, cara. Parece que todos os quadros eles colaboram para deixar a história mais interessante. Foi legal na época que isso aqui saiu, porque gerou muita discussão entre os próprios leitores, né? Uns diziam que eram a favor, porque os heróis são realmente um perigo, o Hulk já destruiu a cidade 1 milhão de vezes. Outros diziam que eram contra, porque a identidade dos super-heróis não podia ser revelada nem mesmo pro governo, porque a família dos heróis corria perigo. A quem interessar, cara, eu tô do lado do Tony Stark, tá? Eu sou pró-registro. Mas Vinícius, e a família dos super-heróis, cara? Por mim, pode matar todo mundo, cara. Eu sou a favor do quebra-pau, tá? Eu gosto de ver o circo pegando fogo. E o Tony Stark, ele foi o cara que teve menos caráter nessa saga, porque ele foi capaz de tudo que ele podia pra fazer essa lei vigorar. Então por isso eu tô do lado do Homem de Ferro. Wolverine e Arma X. Cara, isso aqui é muito bom, cara. E não sou eu que tô falando, tá? Isso aqui é considerado realmente um clássico. Essa HQ foi uma das primeiras que eu li na minha vida, cara. E agora a Panini relançou em capa dura, né? Eu reli, cara, e continua tão bom quanto da primeira vez, assim. É quase um filme de terror do Wolverine, assim. É uma HQ claustrofóbica. Isso muito por causa do traço do Barry Windsor Smith. Eu espero ter falado certo. Aqui a gente vai descobrir a origem dos ossos de adamante do Wolverine. Seria uma das origens do Wolverine, né? Cara, é muito legal, porque o Wolverine, ele é preso por cientistas, né? Ele é sequestrado e ele é simplesmente desumanizado, assim. Tudo pra tornar ele uma arma de destruição em massa. E, cara, novamente aqui funcionam muito bem as mãos do BWS, tá? Eu vou chamar ele de BWS porque eu acho que eu não tenho condições de pronunciar o nome dele certo novamente. Ele consegue retratar aqui, o escritor e desenhista, né? Ele retrata de uma forma, cara, a agonia do Wolverine passando pelo procedimento cirúrgico. É muito tri, cara. Bom, galera, esses foram os lançamentos da Salvat. Todos excelentes, quadrinhos realmente de grande qualidade. Mas Vinícius, como é que eu vou comprar tudo isso, cara? Tu tá maluco? Então, se fosse pra eu recomendar 2 encadernados dessa lista, porque um é maldade comigo, tá? Tem que ser no mínimo 2. Eu pegaria o Arma X, cara, que é realmente um clássico, e o Guerra Civil, que é um clássico contemporâneo, vamos dizer assim.
Bom, agora vamos a algumas opiniões sobre colecionismo de um leitor aleatório, que nesse caso seria eu, né, cara? O pessoal às vezes pergunta aqui, tá, Vinícius, vale mais a pena pegar uma edição da Panini ou uma edição da Salvat? Cara, eu dou preferência para as edições da Panini, por 3 motivos, tá? Primeiro lugar, a questão da capa. Eu não gosto muito dessa capa padronizada da Salvat, capa preta, com uma imagem minimizada no meio, tá? Eu prefiro que cada encadernado tenha a sua originalidade, sabe? Outro ponto é que tem muitos materiais repetidos, cara, porque eu já tenho muita coisa, então não vale a pena eu investir de novo, recomprar essas edições que provavelmente eu não vou nem reler pra simplesmente, sei lá, completar uma lombada na minha estante. Ah, a lombada é outro motivo, tá? A lombada é um problema, porque, cara, eu que não vou comprar todas, eu saio prejudicado, porque eu vou ficar com uma lombada toda errada na minha estante, né, nessa coleção. Eu preferiria muito mais que tivesse ali escrito, né, o nome do encadernado, facilitaria muito mais a minha vida. Um outro ponto que me incomoda é a questão da impressão. Eu comparei a minha edição da Salvat de Marvels com uma edição de um amigo meu da Abril de Marvels, que saiu naquela minissérie, né? Cara, a questão das cores é muito mais bonita a versão da Abril, sabe? Parece que a coleção da Salvat tem uma impressão mais opaca, assim, isso me incomoda um pouco. Eu não sei se todos os encadernados sofrem desse mal, tá? Eu só comparei o Marvels, né? Eu não comprei nenhum encadernado repetido para comparar com uma versão da Panini, mas, enfim, foi o que eu percebi do Marvels. Claro, né, cara, se não tiver disponível uma edição pela Panini, eu vou adquirir a da Salvat. Eu adquiri Guerras Secretas, adquiri Marvels, vou comprar aí umas outras que, pelo menos, se eles acompanharem aquela lista, eu vou comprar, tá? Não vai ser uma lombada ou uma impressão um pouquinho diferente que vai me impedir de comprar o quadrinho que eu quero ler, né, cara? Eu acho que essa coleção da Salvat, ela tem muitos pontos positivos, né? Porque, cara, é uma dádiva dos deuses isso aqui, cara. Porque quando é que a gente ia ler tanta coisa da Marvel? Quando é que tantos leitores que nunca leram Marvel iam ter essa oportunidade, né, cara? De pegar histórias clássicas, histórias de qualidade, né? Sem contar que eu acho legal a parte editorial, porque tem os textos e tudo mais, né? Explicando o contexto em que a história saiu, né? Bom, galera, esses foram os próximos lançamentos da Salvat e algumas opiniões, prós e contras dessa coleção. Espero que vocês tenham gostado, tá? Fica o link aí dos últimos 2 vídeos que eu gravei aqui pro canal, tá? Comenta aí o que tu acha dessa coleção, cara. Um abraço!